Olá, eu sou Lucas Neto, cristão, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o tema Escatologia, as etapas da cronologia dos últimos acontecimentos da humanidade. Hoje nós vamos estudar sobre a crucificação de Jesus Cristo. O pecado é um perverso golpe que atinge o amor de Deus e, por consequência, traz ao ser humano o seu imediato afastamento da presença do Senhor e também a morte eterna. Porém, segundo o infinito amor e misericórdia de Deus, Cristo, como previsto, mesmo antes da fundação do mundo, realiza uma obra salvífica de morte na cruz para reconciliar a humanidade, coroa da criação de Deus, com o próprio Criador. E neste aspecto, nós vimos no encontro passado que nós temos 11 etapas dos últimos acontecimentos segundo a escatologia colocada na Bíblia Sagrada. E nós denominamos como primeira etapa a crucificação de Cristo. E qual é o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário? A morte de Jesus na cruz do Calvário era o centro de sua missão. E Jesus tinha plena consciência desta missão. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, versículos 31 a 34, diz o seguinte: quando Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai se cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, Jesus tinha sim a consciência plena da sua missão, que era a de salvar a humanidade através da sua morte e ressurreição. Outro aspecto do significado da morte de Cristo é que jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz. Então, todo cristão deve compreender qual é o significado deste acontecimento, que foi a morte de Cristo na cruz. Terceiro, foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Outro significado importante, seja, por amor, Jesus entregou a sua vida para nos salvar. Jesus também, ele morreu por nós, para que fôssemos conduzidos a Deus, ou seja, reconciliados com ele, e por ter sofrido a nossa morte, Jesus sofreu a nossa morte. Ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua aliança. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Isto é, foi um ato de amor que provocou, então, a nossa redenção eterna. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para vencer a morte. Então, neste ponto, nós temos aí 6 significados importantes da morte de Cristo. Ou seja, ele tinha plena consciência da sua missão. Jesus
para que venhamos a conhecer, temos que compreender o que aconteceu na cruz. Terceiro ponto, foi por amor que Jesus entregou a vida dele por nós. E também, com esta entrega, ele nos conduziu à reconciliação com Deus. Com esta entrega, Jesus nos deu vida eterna. E, ao ressuscitar ao terceiro dia, Jesus venceu a morte para que nós também, um dia, venhamos a vencer a morte através de uma ressurreição num corpo, a nossa ressurreição num corpo glorificado. Neste ponto aqui do nosso estudo, nós vamos falar sobre 11 acontecimentos a partir de um resumo geral da qual os evangelistas mencionaram em seus respectivos livros. Marcos, Mateus, Lucas e João falaram sobre a crucificação de Cristo. E a partir de uma compilação de tudo o que eles falaram, nós temos aí 11 acontecimentos. O primeiro é que Jesus foi entregue aos soldados. Os soldados tomaram Jesus, despiram e o cobriram com um manto escarlate. Teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre sua cabeça. E colocaram na sua mão direita um caniço e escarneceram de Jesus. Vestiram-no com suas próprias vestes e o levaram para ser crucificado. Um segundo acontecimento, narrado pelos evangelistas, é que Simão, um sirineu, carrega a cruz de Cristo. Jesus, muito fragilizado fisicamente e emocionalmente, não tem forças para carregar a cruz. Então, os romanos obrigam a Simão, um sirineu que vinha do campo, a carregar a cruz de Cristo. Terceiro acontecimento, a lamentação das mulheres. As mulheres, muito provavelmente, as que o acompanhavam em seu ministério, choravam e batiam nos peitos pelo sofrimento de Jesus. Entretanto, o mestre profetiza que elas deviam chorar por elas mesmas, pois Jerusalém seria destruída e muitos preferiam as catástrofes naturais do que viver em uma Jerusalém destruída. Contemporaneamente, isso está tipificado para as demais gerações, o dia do juízo final. Quarto acontecimento na crucificação de Cristo, a bebida entorpecente dada a Jesus. Era comum dar aos condenados à cruz bebidas entorpecentes para aliviar ou neutralizar as dores. Porém, Jesus rejeitou esta bebida, pois deveria estar sóbrio e consciente em sua missão. Quinto acontecimento na crucificação de Jesus, a repartição das vestes e da túnica de Jesus entre os soldados. Os soldados repartiam as vestes de Jesus para o cumprimento da profecia do Salmo número 22, versículo 18, pois era prerrogativa dos executores se apropriarem das vestes das pessoas crucificadas. Havia uma profecia nesse sentido. Sexto acontecimento, a crucificação entre os dois malfeitores. Jesus foi crucificado entre dois ladrões para o cumprimento das profecias dadas em Isaías, capítulo 53, versículo do número 12. Sétima, a zombaria de Jesus Cristo. Com a epígrafe sobre a sua cabeça, este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas, partido público, autoridades eclesiásticas, os soldados, os sacerdotes, os anciãos, escribas e até mesmo um dos ladrões escarneciam de Jesus. Jesus proferiu palavras na cruz. Mas vamos para o oitavo acontecimento. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Um soldado, para certificar-se da morte de Jesus e dos dois ladrões, quebra as pernas dos malfeitores. Porém, as pernas de Jesus não as quebram para que as escrituras fossem
fossem cumpridas. Entretanto, o soldado abre o lado de Jesus com uma lança, saindo sangue e água. Nono acontecimento. O véu do santuário se rasga. De alto a baixo, a terra treme, as rochas se fendem e muitos dos santos ressuscitam. Com a morte de Jesus, nosso acesso ao Senhor não precisa mais de sacerdotes intermediários, mas tão somente por Cristo podemos chegar a Deus. Fenômenos naturais e a ressurreição de muitos dos santos demonstraram o poder de Jesus sobre a morte. Décimo acontecimento. O centurião reconhece Jesus. Testemunhas oculares. Todos os acontecimentos reconheceram Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus, dos quais o centurião romano. E 11º acontecimento da crucificação, o sepultamento de Jesus. Jesus foi retirado da cruz a pedido de José Arimateia a Pôncio Pilatos e sepultado sob guarda vigiada a pedido dos sacerdotes. Portanto, aí nós temos os 11 acontecimentos da crucificação de Cristo, narrado pelos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. Jesus proferiu 7 frases na cruz. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Terceira frase de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Quarta frase: Deus meu, por que me desamparaste? Quinta frase de Jesus: tenho sede. Sexta: está consumado. Sétima: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A verdade é que, a partir destes acontecimentos, da crucificação de Cristo, ele reconciliou a humanidade com Deus. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu vida eterna. Tudo isso por amor. E você que está a viver e a ouvir, medite sobre esse sacrifício de cruz. Essa prova, essa maior prova de amor dada por uma pessoa, Jesus, porque ele amou e ama todos nós até o fim. No nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, nós vamos falar sobre a era da igreja cristã, que é esse momento que nós vivemos agora, como a segunda etapa dos últimos acontecimentos da humanidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Ó Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia. Se Deus permitir.